quando o Joel me convidou para estar aqui, eu me lembrei um pouco da história dessa igreja. Uma congregação que funcionava, como é que era o nome da rua, Carlos, que eu já esqueci de novo? Almirante Baltazar. Irmãos, o salão de culto era menor do que esse púlpito. Se entravam 3, tinha que sair 5 para poder caber as pessoas lá dentro. E o púlpito, eu contava, tinha uma coluna na frente. Lembra disso, o Nelly? Tinha uma coluna na frente que, por exemplo, para vocês me verem, eu tinha que fazer assim para vocês verem, só que o povo de cá não via. Então você pregava o tempo inteiro jogando de um lado para o outro. Era horrível aquele lugar. E a igreja estava ali e ela passou por várias crises, né? Ela crescia e havia algum problema, o povo ia embora. Essa é a igreja de vocês aqui, tá bom? Então o que acontece? Com 35 anos ou mais de congregação, 35 anos ou mais vivendo como uma congregação, se resolveu organizar a igreja. Foi uma luta para poder fazer isso. Organizada a igreja, não, tem que mudar de lugar. E pela graça de Deus, comprou-se 2 casas geminadas nesse espaço aqui. E compra essa casa, graças a Deus, agora vai. Aí alguém mexe numa parede, a casa rui. A defesa civil entra aqui e interdita esse lugar. E a igreja não ia poder, não estava mais lá e nem estava mais aqui. Outra crise, as pessoas vão embora. E essa igreja continua com muita luta. Então vamos construir alguma coisa. Aí constrói o pedaço de cá na parte de baixo, onde era... Vocês chegaram a se reunir nesse tempo presente ali. E ali foi ficando com muitas dificuldades e se resolve construir esse templo. Depois dele colocado de pé, me lembro que era uma época como essa, perto da Páscoa, pouco antes da Páscoa. E se entra algum assunto no presbitério, que isso aqui ia cair tudo no chão, isso aqui ia ruir, então tem que demolir tudo. E a igreja se desesperou e, mais do que isso, se desanimou. Por quê? Porque todo o seu investimento tinha sido jogado fora. Muita gente abandonou a igreja. E depois se descobre, não me pergunte as motivações, que não é disso que eu quero falar, que não tinha problema nenhum nessa estrutura. E hoje vocês estão aqui. E essa igreja em crise, desafio o reverendo Joel. Reverendo Joel, queria lhe fazer um desafio, para que o senhor pastoreasse a igreja de São Cristóvão. Mas eu tenho 3 bênçãos para lhe contar. A primeira bênção que eu tenho para lhe contar é que a igreja está em crise. A segunda bênção que eu tenho para lhe contar é que a igreja está esvaziada. E a terceira bênção que eu tenho para lhe contar é que o seu sustento, o senhor vai ganhar menos de 1/4 do que o senhor ganhava, tá certo? E ainda assim a igreja não tem condição de lhe sustentar. Amém, irmão? E o pastor disse amém. E o pastor disse amém. E aí, ao pensar nessas crises, eu me lembrei deste texto. Por quê? Como é que a gente faz diferença como igreja? Como fazer igreja? Essa é uma pergunta que eu me faço hoje, mas os marqueteiros gospel também o fazem. Para quê? Para tornar o seu produto mais plausível para quem quer que queira receber. Como ser uma igreja fiel? Como ser uma igreja bíblica e socialmente relevante nesses nossos dias? Nos dias em que a gente vive alguns problemas na vida das pessoas, e talvez você também viva isso, porque nós não somos ETs aqui, nós fazemos parte da sociedade. E a gente hoje vive um momento que há uma insatisfação generalizada. As pessoas estão mais do que nunca insatisfeitas, e é uma coisa que não tem muita forma, não tem muito porquê, é insatisfação por insatisfação. Segunda coisa que a gente vive, uma realidade muito grande hoje, é que talvez até seja fruto dessa insatisfação, uma sede muito grande de transcendência, de que a gente possa viver além do duro e cru do nosso dia a dia. É uma sede de alguma coisa que nos permita ir além dessa existência que exige a você, que já no dia de amanhã você vai acordar cedo e vai cumprir tudo que você precisa cumprir, e que se eu não tomar cuidado, isso me escraviza, rouba a minha alma, rouba a minha esperança e expectativa. Terceira coisa, que é um problema que a gente vive hoje, a debilidade da vida cristã. É gente que conhece a Jesus, conhece a sua palavra, quem sabe até a estuda,
mas continua a manter no seu subconsciente uma insatisfação ou um sentido de insuficiência na sua vida com Deus, no desenvolver da fé. Por quê? Porque se decepcionou com pessoas ou consigo mesmo, se decepcionou com a visão que se tem da igreja, com as notícias que a gente vê nas mídias sociais, jornais e televisão, sobre os supostos evangélicos que utilizam-se de meios que a gente sabe que confronta e afronta a nossa fé. Será que a melhor saída não seria abandonar isso tudo? Será que não existe uma forma de ser igreja melhor? Será que essa igreja, ela ia dar certo mesmo? Com todas essas histórias de insucesso que eu comecei a lhe dizer? Ou quem sabe ao olhar para a minha vida, para a minha caminhada, e na sinuca que eu me meti na minha vida, isso vai ter caminho? Será que perguntas existenciais, elas realmente não têm resposta? É para eu viver do jeito que estou vivendo, ou como dizia lá o compositor, não tem jeito, deixa a vida me levar. E assim, os olhos param de brilhar, a vida para de ter esperança, e eu vejo hoje muita gente como você, e é tão bom ver tantos jovens aqui, que ainda na flor da vida, já perderam a esperança, já não tem grandes expectativas, já se satisfaz com o pouco que tem, e o que é pior, já aceita coisas que o destruirão, que destruirão a sua caminhada, a sua jornada. E você veja só esse texto que acabei de ler, só para te lembrar, porque eu creio que você já conhece essa história de Daniel. Primeiro, o povo de Deus sendo levado cativo para Babilônia, foram derrotados e desterrados e levados cativos para um lugar que não era seu. E diz não só o texto, mas outros contando essa história, que o povo vivia um grande desalento, muita mágoa até, angústia de espírito, o cansaço do corpo dessa enorme multidão que não foram transportados em carro. Imagina um povo caminhando, légua após légua, saindo da sua terra, indo para uma terra que não era a sua. E aí, a primeira coisa que me choca, e não sei se te choca isso, mas você lembra que povo é esse? O povo de Israel, o chamado povo do Senhor. Olha que aparente contrassenso, o povo de Deus sendo levado cativo, escravo. E essa afirmação, eu repito, é por si só um contrassenso, mas guarda isso. Atrás ficava tudo que era mais querido, na frente, escravidão, uma terra inimiga, uma terra que negava o seu Deus, uma terra pagã. E imagine o que devia permear o coração dessas pessoas, talvez até desenvolvendo uma desconfiança em relação às motivações de Deus, às promessas de Deus. Vem cá, gente, o Senhor não tinha jurado que ali seria o lugar de descanso, a chamada terra prometida? Onde está Deus? Por que Ele não está defendendo o seu povo? Agora, esse mesmo povo está vendo tudo ruir. Deus disse que aquele povo seria descendência sua, e essa descendência estava derrotada, espoliada e cativa. A segunda coisa que você vê nesse texto é a desilusão de jovens quanto ao amanhã. Você pode perceber isso, 4 jovens, você viu citado aqui, inteligentes, bem formados, competentes, veem seus sonhos destruídos pela força. Aquilo que eu sonhei não vai acontecer. Talvez tivessem sido tomados por sentimentos de derrota, de cansaço, e mais do que isso, lidando diante deles com um paredão de impossibilidade. Não é que eu não consigo, não há como eu transpor o muro e a força que me leva a sair da terra, não só da minha família, mas do meu projeto de vida. E aí a gente pode até estabelecer um paralelo no dia de hoje com tanta gente que perdeu significado na vida, e mais do que nunca a gente vê não só a depressão
química, como doença que precisa ser tratada, mas também aquela do fruto de alguém que deixou-se subjugar pelas questões do tempo. Suicídio volta a ser algo discutido e pensado por muitos. Essa semana tive o desabor de tomar conhecimento de que uma criança e um adolescente que tive a oportunidade de discipular, de estar junto, tornou-se a vida tão pesada. Homem de Deus, tomado por uma depressão não cuidada, tirou a própria vida. E como dói uma coisa dessa. Há pessoas que acham que a sua grande esperança, ela é e precisa vir de alguém, de um Messias, que não é o Messias prometido, de um Messias que possa nos libertar de alguma coisa que eu e você nem mesmo sabemos o que é. E com isso, de messianismos, nós continuamos cheios, porque sabemos, como a palavra de Deus nos ensina, que maldito o homem que confia no homem. Terceira coisa que você vê nesse texto: o exílio que gera insegurança, famílias inteiras sendo deportadas de uma terra que não era sua. Quarta coisa que você vê: eles sendo checados em sua integridade. E aqui eu gostaria que você percebesse com clareza o que Daniel, Ananias, Misael e Azarias estão passando. Eles estão sendo provados em seus valores. E aí a pergunta que eu faço: vem cá, esse negócio de ser cristão vale a pena mesmo? Que diferença faz? É só conhecimento adquirido? É só ler um texto, um livro de capa preta? Ou quem sabe você talvez enxergue essa proposta ou sugestão de literaturas que o reverendo Joel lhe trouxe como enriquecimento cultural apenas ou teológico? Não, isso são oportunidades para que isso possa gerar vida. E aí a gente precisa entender de quem nós estamos falando. Eles foram para a Babilônia, não é isso? Babilônia, o maior povo de então. E nesse caso, uma cidade maravilhosa do mundo antigo, situada no berço da raça humana. Os seus muros, os muros que a protegiam, demonstravam poder. Tinha 90 metros de altura, seus alicerces 12 metros de profundidade, uma espessura de muro de 25 metros. Isso quer dizer o seguinte: é inexpugnável. Havia um templo ao deus Marduk lá, que tinha uma imagem deste deus que era formada por 22 toneladas de ouro. Isso é poder, isso é dinheiro, isso é capacidade. E aí você vai ver o que está acontecendo aqui. Se depois você tiver o cuidado de ler todo o capítulo 1, você vai ver a ação estratégica de Nabucodonosor. Primeiramente, ele foi lá, venceu, derrotou o povo de Israel e levou e tomou todos os seus tesouros, todos os seus bens. Ou seja, eles não tinham absolutamente mais nenhum tipo de recurso. Quanto aos valores religiosos, veja no versículo 2 o que ele faz. Ele corta os utensílios do templo que Salomão fez para a casa do Senhor. Ele desfaz a liderança política, os formadores de opinião, os homens valentes à força. Ele acaba com os pensadores, com os artistas. Mas quanto aos jovens, ele faz questão de aculturá-los, de formá-los numa nova cultura. E aculturar é modificar os valores daqueles que são tratados. Mas ele faz uma coisa que ainda é pior: ele procura mudar a identidade, o nome próprio desses jovens. E você sabe muito bem que trocar de nome é mudar a identidade, é esquecer o passado, é apagar. Trocar de nome é afirmar domínio. Trocar de nome é não reconhecer a história. Quem foi que deu o seu nome? Quem foi que escolheu o nome que você tem hoje? Diga para mim, irmãzinha, quem foi que escolheu o seu nome? Sua mãe, né? São os pais que normalmente escolhem os nomes. Quando eu troco o nome à força de uma pessoa, eu estou fazendo-a desconhecer, esquecer, eu estou
subestimando e, mais do que isso, acabando com sua história. E agora veja que curioso, sabe qual é o significado do nome de Daniel? Deus é o meu juiz. Sabe qual foi a proposta do nome para Daniel? Beltesazar, que quer dizer quem o Deus Bel favorece. O nome de Ananias significado o amado do Senhor, e a proposta de nome para ele era Sadraque, que quer dizer iluminado pelo Deus Sol. Misael, o nome queria dizer quem é como Deus, e Mesaque, a proposta de substituição, quer dizer quem é como Vênus. Azarias, o seu nome significa o Senhor é o meu socorro, e queriam substituir o nome dele por Abdinego, que quer dizer o servo do Deus Nego. Qual era a proposta? Esquecimento da sua cultura, negação do seu Deus e a colocação de um novo Deus na vida desses jovens. E o que terminam por fazer com eles? Favorecimentos. Por quê? Porque o poder, ele atrai as pessoas, né? Então as pessoas querem tirar fotos do lado dos poderosos, querem se assentar às mesas. Imagina você ser convidado ou convidada para poder almoçar na mesa de um rei, na mesa de um rei. E é assim que eles oferecem o complemento da aculturação dessa juventude na mesa de Nabucodonosor. É assim que se oferece. E aí, irmãos, esses homens piedosos, agora eles precisavam decidir em que forma eles se ajustariam para viver num ambiente que tinha antipatia pela cultura do seu povo, que rejeitava a sua história, mas acima de tudo, que negava o seu Deus. Como escolheriam viver, ainda que escravizados, numa cultura assim? Como todo mundo, a gente se envolve em mudanças, e como eu e você, como cristãos nesse tempo, precisamos nos portar. E a mensagem de Daniel para a gente nessa noite é a seguinte: resista às pressões desse tempo, resista às pressões. E Jesus nos disse no Sermão do Monte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. E ainda mais, Jesus nos chama a atenção, que ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa é a proposta que a palavra de Deus nos traz e que Jesus explicita para a nossa existência. Assim, irmãos, a primeira coisa que eu quero compartilhar, e oro pedindo ao Senhor que fale ao seu e ao meu coração, no sentido de que a gente assente definitivamente no nosso coração o propósito de não nos contaminarmos, ainda que seja com coisas mínimas e consideradas insignificantes, que a gente possa permanecer fiel ao Senhor. Havia em tempos passados um cântico que dizia: não olho as circunstâncias, olho para o meu Senhor. Eu acho de que mais do que nunca, cuidado para que você não esteja cultuando as circunstâncias da sua vida, acreditando muito mais no momento do que o projeto maravilhoso de Deus para toda a sua existência. Aqui nesse caso, esses jovens, eles optam pelo caminho do princípio, que é mais duro, o caminho da postura, que expõe, o caminho da negação, cobra caro. Mas sabe qual foi a resolução de Daniel? Diz o texto: ele assentou no seu coração não se contaminar, manter-se fiel a Deus e a não se contaminar. E nesse sentido, Daniel, ele até aceita a reeducação. Não há nada na palavra que mostre questionamento dele, até como o nome. Quer me dar um apelido? Pode me dar um apelido, mas meu nome é Daniel, pode me chamar do que quiser. Daniel, ele se levanta, porém, em protesto àquela situação em relação à comida. E aí, de antemão, eu quero, por favor, que você não reduza o texto nenhum conceito. O problema aqui não é uma vigilância dietética,
Não é dizer, então que a gente tem que comer legume, né? Porque tem gente que tem essa agenda e acha que ser cristão é não fazer isso, fazer aquilo, ter menos, ser menos, mas não é disso que o texto fala. Não é você viver uma vida que seja reducionista, não. O problema é o que está por trás das coisas, é o que está por trás. Daniel, o que ele está rejeitando aqui é um símbolo de dependência, porque é isso que significava comer na mesa do rei, dependência. E muitas vezes a nossa fidelidade ela é checada em pequenas coisas, pequenos gestos revelam o nosso interior, o nosso caráter, as nossas intenções ou o que vai no coração. Olha o que disse Jesus: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Daniel e seus companheiros fazem dessa observação dietética sinal da sua confissão religiosa. Eu não dependo do rei, eu dependo do Senhor. É Ele que me alimenta, é Ele que me provê sustento, é Ele que supre as minhas necessidades. E aqui eu quero falar uma vez mais uma coisa com você, que eu acho que essa é uma das grandes tentações do nosso tempo. Eu acho que às vezes a gente está prestando culto a problema. Eu acho que a gente está acreditando muito mais nas nossas faltas de possibilidade, e nós não estamos nos apropriando da certeza e da verdade, que não só Deus é o Deus dos impossíveis, mas Ele é presente, Ele cuida, Ele sabe o que vai no meu e no seu coração. E Ele não foi tomar um cafezinho, esqueceu e largou eu e você à própria sorte, não. Não há nada que fuja ao controle, à presença e ao cuidado de Deus, mesmo porque o projeto de Deus para mim e para a sua vida não é nesse momento da sua história. Isso tem a dimensão da eternidade. Eternidade. Hoje é só o primeiro dia da eternidade. Amanhã, ao nascer do sol, e é por isso que eu acho maravilhoso a palavra de Deus dizer que a tristeza ou que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É tão maravilhoso a gente ouvir dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Esse é Deus, esse é Deus na existência. E aí cuidado para não ficar cultuando, prestando culto, se dobrando diante do Deus Bel, que é Deus de morte, que é uma peça de ouro, pode até ser bonita, mas não passa disso. Cuidado para não estar achando que há coisas na sua vida que terminaram e são as sementes que Deus tem para o novo tempo, para aquilo que precisará vir. E às vezes essas sementes, antes de serem plantadas, exigem que a terra seja arada, seja tratada. E é esse o momento que pode trazer para mim e para você alguma desestabilização, alguma dor até, mas eu preciso confiar quem está fazendo a obra na minha e na sua vida. Que Ele está fazendo, e não é para eu ficar que nem um bobo alegre, me permita essa palavra, doutor Joel, um bobo alegre, Senhor, glória ao Senhor, estou sofrendo tanto. Não é disso que eu estou falando, mas cuidado para não estar maldizendo aquilo que o Senhor está fazendo, na certeza de que todas as coisas cooperam. Aí não tem jeito, aí eu tenho que me checar quanto à última parte, né, irmão? Se são daqueles que amam a Deus, aí eu tenho que dar uma olhada para dentro. De que amor nós estamos falando? Do amor que é um amor que só quer receber? Do amor que vê a Deus como um projeto de prosperidade, que de forma enganosa a gente ouve tanto falar, de uma relação mercantilista com Deus que cria e sustenta, com uma relação retributiva de um Deus que precisa do meu dinheirinho suado para fazer alguma coisa em meu bem. Meu Deus do céu, isso não é só biblicamente errado, mas é tão tacanho
porque eu coloco Deus dentro de uma caixinha de um tamanho que eu posso conceber, e estou pedindo a Deus coisas tão pequenas, e Deus está falando: meu filho, eu não vou te dar porque eu tenho mais. Para você eu tenho muito mais do que você pode conceber. Meu irmão, essa negação de Daniel em comer da mesa do rei é a negação e a não conformação com o mundo que a gente vive. E aí eu não tenho como não citar Jesus, dizer que muitas vezes você vai precisar dizer não, e porque Jesus nos ensina que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. E eu preciso me lembrar, esses valores não são dos outros, precisam ser meus. E aí, nesse sentido, não é Bíblia não, vou citar agora um ditado popular que vem do Talmud, que diz o seguinte: a figueira é figueira mesmo no deserto, mesmo no deserto. E você é convidado a ser verdadeiramente cristão, não é no mundo paralelo não, irmãozinho, irmãzinha, é onde você está, é onde você está. Agora pensa aí no seu dia de hoje, ao chegar em casa hoje à noite, porque tem gente que quer fugir do mundo da sua casa, porque é incapaz de lidar com as suas relações. A culpa não está no mundo, não está no presidente, não está no Putin, não, é porque não tem paz dentro de casa. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: está comendo da mesa do rei, né? Está aceitando esses valores que dizem que rompimento de relacionamentos familiares é legal. Está comendo da mesa do rei, né? E vive o seguinte: é tu no seu canto e eu no meu. Está comendo da mesa do rei, indo amanhã para um trabalho e faz a mesma coisa que os outros, rouba, fala mal, trabalha errado, não procura ser um servo fiel. Eu preciso refletir sobre a minha caminhada, porque há um limitador, diferenciador na vida do cristão. Eu e você podemos dizer não. Eu posso servir a Deus com uma consciência pura se mantiver minhas atitudes dentro dos limites estabelecidos na palavra. A questão central é em que ponto estabelecer esses limites. E aí Jesus uma vez mais nos chama a atenção: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. E nesse sentido a proposta de Jesus não é de um dualismo, não. É uma proposta objetiva, em que não tem jeito, a boca fala do que está cheio o coração. Irmãos, é preciso pagar um preço, e o que o Daniel oferece é um verdadeiro compromisso com Deus. Senhor, eu quero ser fiel a Ti, eu tomo essa decisão inegociável e determinada e definitiva no meu coração, de não me contaminar, ainda que seja com coisas pequenas. E aqui, não espere uma relação, uma descrição do que é contaminar e não contaminar, porque os homens gostam de fazer isso. E se você esquece qualquer coisa, eu sou tão capaz de pecar que eu sei caminhar nas exceções. Não é disso. O Deus que criou todas as coisas, que nos deu a Jesus como único e suficiente Salvador, é o mesmo que nos mandou o Espírito Santo, e Ele habita em você, e Ele fala com você, e Ele lhe ajuda a discernir o que está acontecendo na sua caminhada. A gente precisa se apropriar dessa verdade, desse poder absoluto. Irmão, irmã, resista às pressões do tempo, não abra mão dos princípios que Jesus estabeleceu para a sua vida. Mas ainda a história de Daniel nos ensina uma segunda coisa: que o Senhor protege aqueles que se mantêm fiéis a Ele, ainda que em circunstâncias adversas. Porque uma coisa é eu dizer: não, eu não vou me misturar, eu não vou me contaminar, eu vou pagar o preço de ser um servo, uma serva de Deus. Agora vamos para o campo da realidade, agora vamos para o dia a dia. Porque aí você pode até me dizer: pastor, eu concordo com tudo isso, mas o senhor não sabe o meio que eu vivo, o senhor não sabe como é que é meu trabalho, o senhor não sabe com o que eu tenho que lidar. E é verdade, eu não sei mesmo não,
Mas o que acontece? Daniel tomou essa decisão, e vocês acham que foi tudo lindo? Ah, diz aqui que a fisionomia estava boa, ou seja, legume deve fazer bom papel, né, Joel? Diz que a fisionomia dele estava boa, estava bonita, está tudo certo, e a história terminou nada, irmãos. Terminou nada, deu problema esse troço. Sabedoria, passou a interpretar os sonhos do rei, está tudo uma maravilha, até a hora que ele precisou se portar e dizer: olha, desse ponto eu não passo, porque contraria o meu Deus e a fé que eu sigo. Sabe o que acontece? Está no capítulo 3, dos versículos 19 a 30, você vê. Esse rei tão cheio de coisa, adorou Daniel e os meninos. Menino bom esse, bom de ouvir interpretações, são inteligentes. Eu quero, manda os adivinhos embora, agora eu quero só ele do meu lado para contar essa historinha para mim. Esse homem foi tomado de uma fúria e não fez nada menos do que jogar esses jovens aonde? Numa cova uma fornalha, irmãos. Olha a Bíblia, hein, Joel? Pelo amor de Deus, hein? Botaram os caras numa fornalha. E agora? Agora é real. Agora é a minha e a sua vida. É assim, né? Agora o pneu está tocando no chão. Pastor, é isso aí que acontece, tá vendo? Tá aí, os caras estão na fornalha. Pois é por aí mesmo que a coisa acontece. Mas eu acho que às vezes eu e você desvalorizamos muito o texto bíblico. Sabe por quê? Porque a gente sabe o final da história. A gente sabe o final da história. Aí, como os filmes de Hollywood, a gente lê a Bíblia sempre esperando o quê? O final feliz. Aquele momento lindo que o artista beija o artista. Eu adoro o filme, choro que é uma maravilha assistindo. Mas não me convida para assistir um filme que o mocinho morre. Detesto. Aquele filme, não sei o que, Marley, como é que é o nome? Marley e eu. Adoro o cachorro, queria comprar um cachorro para mim. Apaixonado por cachorro, Joel. Adoro. É um sonho meu e dos meus filhos que minha mulher teima em não atender. Orem por mim, tá, irmãos? Mas quando eu vi aquele filme, sabe qual foi a minha decisão? Quero ter cachorro não. Quero não. Cachorro morre. Eu não sabia que cachorro morre não, gente. Não estou brincando não, estou falando sério. Eu vejo cachorro dos outros, cachorro vive, gente, para sempre. Aí começaram a me contar que cachorro vive no máximo, sei lá, 10, 12 anos, não é isso? E tu já pensou? Eu vou me apegar a esse bicho 10, 12 anos depois. Ele não quero, não quero isso não. Então Marley e eu, para mim, foi um péssimo filme, não foi um bom filme. Mas você lê a Bíblia e você acha que o problema vivido por Jó, por exemplo, aquilo ali termina bem no final. O cara perde tudo que tem, perde filhos, perde os servos, perde a saúde. Todos os seus amigos dizem: meu irmão, é você que está errado, cara. Todo mundo se vira contra o cara. Mas eu e você, a gente diminui essa história por dois motivos. Eu queria rasgar o capítulo 1 do livro de Jó. Isso é uma tremenda heresia, né? Eu queria rasgar o capítulo 1. Por quê? Porque quando eu começo a ler o livro, eu leio lá dizendo que Satanás foi ter com o Senhor e diz o seguinte: esse cara ele te segue porque o Senhor abençoa ele. Aí Deus diz para Satanás o que? Pode tocar em tudo, pode tirar tudo que ele tem, só não vai tocar na vida dele. Na vida dele você não toca. Aí quando eu leio isso, eu diminuo o impacto do que foi na vida daquele homem. Na vida dele foi fácil, né? Na sua é que é difícil. Por quê? Porque a minha leitura da história, ela é seccionada. E o que Deus nos faz é tirar os olhos do chão e aumentar a nossa cosmovisão. E é isso que o Senhor faz com Daniel. Ele favorece a Daniel e seus amigos porque percebe neles a fidelidade. Para mim o que chama a atenção é a fornalha. Só que para Deus não é. A fornalha e nada é a mesma coisa. A vida desses 4 jovens, na verdade, elas estavam na mão de Deus. E não se esqueça, no versículo 17, não passa rápido não. Deus deu a esses jovens conhecimento e inteligência de toda a cultura. Deus deu a esses jovens sabedoria. E está mostrando para mim e para você, sabe o quê? Que o mesmo Deus que permitiu que esses rapazes fossem levados escravos, os capacitou para lidar naquele novo contexto em que eles estavam. Porque Deus te capacita
Eu gosto dessa cerimônia, agradeço a Joel por ter me pedido para orar pelo Carlos Henrique aqui. Eu amo essas cerimônias de instalação e de ordenação, porque Deus chama homens e mulheres para o servir, e a gente muitas vezes se acha incapaz de trabalhar na vida da igreja. E tenha certeza de que se Deus está lhe chamando, pode ficar tranquilo que Ele vai te capacitar. Deus vai lhe ajudar a enfrentar as lutas que você tem. Não se esqueça do que Jesus no final do Evangelho de Mateus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não se esqueça do que Paulo falou aos Filipenses, que é verdade para mim e para a sua vida, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus capacita. E nesse sentido você precisa entender que conhecimento também dá discernimento para entender o que é certo e o que é errado. E a gente nesse sentido precisa tomar muito cuidado com a cultura da negação, que é pura e simplesmente sublimação do que vai no coração sem tratar. O que Deus não está chamando não é para você ser melhorzinho, não é para você chegar. Eu me lembro, eu fumei durante muitos anos. Meu pai fumava e eu vi isso dentro de casa. A primeira vez que eu botei um cigarro na boca, eu tinha 8 anos de idade, fumando guimba de cigarro. Isso me tornou um viciado, e eu cheguei a fumar 3 maços de cigarro por dia. E chegou um ponto que aquilo para mim, as pessoas diziam: cigarro faz mal, cigarro é muito ruim. Mentira, é bom pra caramba. Não se assusta com isso não, porque é verdade. Porque se não trouxesse satisfação e prazer, as pessoas não fumavam. A verdade é essa. Mas eu tentei muitas vezes a autonegação, fazia juras tremendas, aí botava aquele negócio contra a nicotina, nada dava certo. Simplesmente quando voltava pior, até o dia que eu cheguei e falei: Senhor, eu não consigo, é maior do que eu não consigo lidar com isso. Não negar, mas assumir-se diante de Deus. Por isso eu amo Jacó. Lembra da história lá no Val de Jaboque? Lembra dessa história? Faz assim para mim, mas não lembra, Tá bom. Só para poder dar uma força para o pregador, vamos lá, dizer para o cara que eu estou interessado no que ele está falando, Pois é, Jacó se encontrou com um anjo lá no Val de Jaboque. E o anjo falou o que tinha que falar, ele ouviu. E aí o anjo falou assim: então é isso, eu estou indo embora. Nada de que está indo embora, conversa está indo embora. Só vai embora se me abençoar. E aí o que acontece? Na linguagem de Cid, Jacó sai nos tapas com o anjo. E é ferido, e sai mancando, mas sai abençoado. O que é isso? O Senhor está mostrando que eu preciso primeiramente me enfrentar, mas me enfrentar diante dEle. Fuja dessa cultura de hoje em dia, em que a gente prefere negar o que vive e viver o substrato de uma cultura religiosa que não produz vida. Porque evangelho que produz vida é evangelho de transformação, e não é do outro não, é de mim mesmo. E nesse sentido, o Senhor protege aqueles que lhe são fiéis, nos oferecendo vida. Umas palavras de Jesus para você: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Paulo, falando aos Romanos, disse: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa é a promessa. Resista à pressão desse tempo, resista às pressões desse tempo, e cuide da sua caminhada para que Deus lhe mantenha tendo vida e verdadeira vida. Mas finalmente, a história de Daniel nos ensina que, como representante, você sabia que você é um representante do único Deus vivo? Você é um representante, mas é na caminhada, é no testemunho que eu provo se eu temo ao Senhor ou não. E prova nesse sentido é no sentido de edificação pela palavra, por exercício consciente da fé.
porque Jesus também nos disse que pelos frutos conhecereis que sois de Cristo, que sois do Senhor. Ou fazer árvore boa, o seu fruto bom, ou árvore mau e o seu fruto mau. É preciso que eu represente nessa minha existência, pelo meu falar, pelo meu andar, pela forma como eu sou, a fé que eu digo ter. Daniel projetou-se, e ele foi de grande influência, simplesmente porque antes de tomar uma decisão, esperava em Deus e se recusava a fazer o que os outros, na mesma posição que você viu, ele e seus amigos se recusaram a comer da mesa do rei, mas os outros jovens não se recusaram. Ele estava na mesma posição, mas ele percebeu que não deveria acatar mansamente, ainda que a opinião pública o diga, ainda que a maioria o faça, mas a sua consciência, ela precisa ser cativa do Senhor. Do Senhor. E aí, irmãos, há uma coisa que me preocupa, porque o Espírito Santo não está calado, ele está falando ao seu coração e ao meu. E às vezes eu fico pensando comigo na condução, nas minhas contrariedades, e eu falo comigo mesmo: poxa, será que na verdade eu não estou deixando de ouvir o que o Espírito Santo está incomodando o meu coração? Esse incômodo, essa maneira de falar do Espírito Santo, ela precisa ser aprendida e percebida. Ao invés de termos a direção das nossas vidas ditado pela pressão social, pela pressão comunitária, até por pressão eclesiástica, não temos nós a responsabilidade séria e individual de cada vez mais buscarmos ouvir a voz de Deus. Assim aconteceu na vida de Abraão. Lembra da história? Ele estava em Ur dos Caldeus e Deus vira e fala: sai da tua terra e vai para a terra que eu te indicarei. Oh, que plano de vida maravilhoso! Isso é um plano estratégico de vida, né? Sai da tua terra. Para onde é que você vai? Não sei. Fazer o quê? Não faço a mínima ideia. Qual o caminho que você vai seguir? Não, vai andando que eu vou te dizendo. Eu não tenho essa fé toda desse irmãozinho aqui não. Mas a vida é assim. Para pensar. A vida é assim. Nas decisões que você toma, na escolha da carreira, no lugar em que você vai trabalhar. As suas decisões são baseadas nos seus sentidos, no que você percebe. Mas é uma decisão que ela não vê o todo. Por isso, é preciso confiar na direção do Senhor. Não foi essa a decisão de Josué? Essa não foi a linha que ele seguiu quando ele chega diante do povo e fala assim: olha, nós agora estamos diante de uma sinuca, a gente tem que tomar uma decisão aqui agora. Quem é que a gente vai servir? Qual é a decisão que a gente vai tomar? Não tem jeito, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma decisão de vida. Isso é uma decisão para a estratégia da vida. E essa é uma decisão que ela é basilar. Ela muda a estrutura do prédio. Para onde se irá? E aí eu concluo dizendo que essa resolução de ser fiel a Deus é uma decisão que chama definitivamente a consciência de que o Deus que ama, que o Jesus que ama e que morreu por mim e por você, deseja que nós sejamos conscientes na nossa caminhada. E o resistir à pressão é manter a consciência viva de que está em choque para a sua vida, para a sua existência, as decisões que você toma, baseado tão simplesmente nas suas impressões, na pressão do tempo e não naquilo que o Senhor como norte lhe dá. Essa resolução de uma posição decisiva pela fé, tenha certeza que lhe habilita a tomar decisões e a enfrentar as condições desse tempo. Mas mais do que isso, você vai encontrar a verdadeira realidade de que Deus em Jesus, Ele é fiel e verdadeiro. E eu termino dizendo, deixando para você aquilo que João nos mostrou na sua primeira epístola, dizendo: o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece
eternamente. Eternamente. E aí meu convite é que você hoje, agora, ao tomar decisões, tenha como amplitude a eternidade. A eternidade. E a pergunta é: o que seu dia de amanhã vai influir na sua eternidade? Que decisões você vai tomar ainda hoje à noite que vão influir na sua eternidade? É sobre esse aspecto que a gente precisa refletir. Parabéns, Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial. Que Deus continue a abençoar e a dirigir cada um de vocês, porque na medida em que você leva uma vida séria com Deus, você faz diferença no corpo de Cristo reunido aqui. E quando a gente fala que quer uma igreja abençoada, a gente precisa lembrar e cantar: a começar de mim, quebra corações, Senhor. Deus os abençoe.